Olá, sejam bem-vindos ao Zuga Podcast. Eu sou o Rodrigo Nogueira, ao meu lado. Marco Pinheiro aqui deste lado, malta, bem-vindos. E connosco, Renato 38, que está ali com o telemóvel. Eu acho que ele já me fodeu os bitcoins todas. É aqui que é para olhar? É para olhar para onde? É esse aqui? É esse aqui, minha honra! Minha honra! Bora. Bem-vindo, pá. Como é que é estar aqui em Portugal novamente? Isto estamos aqui a dizer que é pela primeira vez no podcast, mas tu estás sempre aqui, não é? Pelos vistos. Inclusive, eu já gravei podcast aqui na semana passada com o Ryan, né? Não, mas esse foi pro Brasil, não vale. Não, eu gravei Aceita Bitcoin, né? Aceita Bitcoin da comunidade bitcoinheira, já com o Abjeto. Olha. Já gravei 2 vezes no Fuck the Money, né? Fuck the Money é o nome do negócio lá, com a nome da Carla. Carla aqui da região também, né? Já gravei um montão de podcasts aqui, mas nenhum tão autêntico quanto esse com o meu Patrício, né? De onde veio o meu Y, meu haplogrupo macho, né? Esse vizinho lá dos seus ancestrais, né? Esse meu primo, praticamente, Marco. Se vocês acham que tiveram machos tóxicos neste podcast, este vai ser o campeão dos machos tóxicos, Não, vocês vão ver. Mas Marco, um dos lugares mais portugueses que existe no mundo é o Rio de Janeiro, de onde Rodrigo veio. Botafogo é o principal navio de guerra da história de Portugal, que é um bairro de lá, não é isso? O Vasco da Gama. Tem algum time com o nome Vasco da Gama aqui? Tem nomes mais... Botafogo e Vasco da Gama são os nomes mais portugueses que pode haver, não é isso ou não? Renato, explica o Botafogo pra malta, que malta do Brasil também não sabe. O que era o Botafogo? Botafogo foi o maior navio de guerra até a sua própria criação. Tinha mais de 100 bocas de fogo. Bote na internet aí, foram 23 anos de vitórias em 3 continentes, não é isso? E no final da história, o Botafogo botou tanto pocano que a maioria das pessoas que serviram nesse navio abandonaram o sobrenome dos seus pais para usar como sobrenome Botafogo. E eles deram um bairro do Rio para a última tripulação, para que continuassem morando juntos, e chama até hoje Botafogo esse lugar. O quê? Houve vitórias na Indonésia, na China, na África, na porra toda, botou pocano, como nunca tinha sido derrotados. Cara, não, vocês merecem uma honra especial, não é isso ou não? O quê? Tu entendeu? Botou pocano? Não, essa eu não entendi. Eu só entendo mais 50% do que ele fala. Ele fala muito rápido. Tu estás no outro nível. Botou pocano. Não, mas a minha professora de História, quando me estava a ensinar sobre a crise americana, em vez de me ensinar que a economia keynesiana funciona e que a intervenção estatal é boa, podia-me ter ensinado essa merda, que era muito melhor. Ensinaram a vocês que a primeira Constituição de vocês foi copiada do Brasil, que o Brasil teve a Constituição antes de Portugal, que foi um exército com muitos brasileiros que veio aqui, interviu na guerra civil de vocês, impôs uma constituição a vocês, não é isso? Pela primeira vez em 1826, né? É o primeiro caso de um exército da colônia invadir a metrópole e deixar a filha gorda, dar o país de dote para quem casasse com a filha gorda, não é isso? Mas com todo respeito a Portugal, inclusive a minha família é mais portuguesa do que a maioria das famílias que se consideram portuguesas hoje em dia, não é isso? No Natal de minha casa nunca teve peru, não, era bacalhau e esses bolinhos aqui, não é isso? É assim mesmo. Mas, tu falas dizer da Constituição, mas a Constituição é uma cena que tu aprecias, porque para mim a Constituição passa por ser um papel. Porque se tu não... Por exemplo, há um gajo na América, o Vivek, não sei se conhece o Vivek, ele costuma falar, ele deu assim um pequeno... Exemplo? Deu um pequeno exemplo numa convenção de armas, em que ele disse assim, vou ler aqui uma parte da Constituição. E começou a ler a parte da Constituição e disse, olha, a Constituição garante defesa na liberdade de expressão, defesa na Assembleia, política, etc, etc. E ele é bonito, não é? E as pessoas achavam que ele estava a ler a Constituição americana, e ele diz, isto é a Constituição do Irão. E tipo, o Irão não garante nada daquela merda, a Constituição é um papel, ao final do dia, se a população não exigir que aquilo se garanta, nada se garante. É o seguinte, inclusive, estava numa missa tridentina, como é o nome do padre? O padre lá fez uma homilia maravilhosa, e eu assisti 2 vezes a mesma missa, pra ouvir aí de novo o que o cara tinha dito, velho. O cara tava falando que só existe uma lei no mundo. Do início, quando Jesus foi questionado se ele veio revogar a lei, o que é que ele disse? Eu não vim revogar a lei, eu vim fazer cumprir a lei. Inclusive, eu vim dar a lei de uma forma que você vai poder cumprir. Jesus não trouxe a paz entre as pessoas, ele veio trazer a espada entre as pessoas, ele veio trazer a paz entre as pessoas e Deus. Porque a lei antiga, os judeus não cumpriam, aí caiu em desgraça, tinha que mandar mais um profeta para corrigir e tal. E aí ele veio trazer uma nova aliança, mais perfeita que a anterior, não é isso? Que era mais fácil pra gente cumprir, e que ela era mais perfeita, porque tinha mais sangue, não era sangue do prepúcio do nosso pênis, era sangue do Filho de Deus, não é isso? Antes era sangue, não é isso? Assim, o casamento é sangue do ímen, e é sangue de você misturar o seu sangue da mulher e fazer um filho, não é isso? Exatamente. É isso, Jesus não veio revogar a lei, ele diz, a mesma lei, a lei nunca se mudará, do início ao fim dos tempos, a lei é a mesma. Agora, a lei de qualquer país que respeitar a lei de Deus, ela é de Deus, e a lei que contrariar a lei de Deus é de Satanás. E morrer para desobedecer essa lei é lucro. Morrer por Deus é lucro. A minha mensagem principal é essa. A salvação individual, você não precisa confiar em nenhum governo. Se os governos não respeitar a lei de Deus, ele serve a Satanás.
Não existe casamento bíblico nesse país como não existe no Brasil. Não existem os direitos básicos. Deus ordena que você tenha uma arma. Deus diz, venda a sua roupa e compre uma espada, não é isso? Nesse país é proibido você ter arma. É proibido o casamento bíblico. Uma pessoa pode chegar e se separar sem motivo nenhum. Jesus revogou o divórcio ou não? Sim ou não? Jesus revogou o divórcio. Seus corações não estavam prontos, não é isso que ele diz em Marcos e Mateus? Tem casamento sem... Absurdo, não? Beleza. É isso. Esse país é regido pela lei de Deus ou pela lei da Revolução Francesa satânica? Quais são os valores do governo? É isso que eu tô dizendo. Rapaz, até o Chega, bicho. Eu votaria no Chega se eu fosse português. Votaria em alta, velho. Votaria em alta. Inclusive ia gravar com o brother do... Como é o nome dele? Sérgio, como é? O outro... Eu tenho um amigo comum, Arthur Moreira, me ligou ontem. Disse, rapaz, você não pode dizer que Bolsonaro é cadela do PT. Você não pode dizer que o Chega tá regando pra esquerda, que o Chega não quer mais privatizar nada. Você não pode falar mal dessa galera, não sei o que. Eu digo, rapaz, eu vou dizer o que eu quiser. Não tem essa, não. Não deu meia hora, o Sérgio Tavares mandou uma mensagem lá, ó, vem aquela gravação que a gente ia fazer amanhã, tá desmarcado e tal. Não quis nem me encontrar. Rapaz, todo mundo que segue a Bolsonaro, velho, tem problemas de coragem. O cara refugou, foi desonrado comigo, velho. Ele já gravou com vocês? Ele é desonrado assim com todo mundo aqui, não? Já gravou com a gente. Mas, rapaz, o cara com medo de conversar comigo, imagine, o cara vai pro Brasil, não tem medo de ir pra como é que chama? Pras garras da ditadura bolivariana lá. Mas é isso. Foi detido à entrada do país, ele. Pois é. Por falar mal do Alexandre Moraes. Eu entendo e admiro a lealdade dele, a não querer dar espaço a alguém que vai falar mal das pessoas que ajudaram ele, mas as pessoas que ajudaram ele são cadelas do PT. Bolsonaro é o pai da ditadura judiciária no Brasil. Bolsonaro foi mais esquerda do que o PT. Bolsonaro, o orgulho da vida de Bolsonaro é o PIX, que é o mecanismo de CBDC que a gente estava conversando aqui, sim, de totalitarismo absoluto financeiro. Bolsonaro é o pai orgulhoso de mais de 70 leis feministas, lei de prejuízo psicológico à mulher. Se você não falar com sua mulher porque você está irritado com ela, você vai pra cadeia no Brasil. Bolsonaro é pai da lei de defesa de falsa acusadora, acusadora de estupro. Explica com calma, cena do silêncio. Você entende o que é uma lei penal em branco? Uma lei penal em branco é uma lei penal que não existe uma definição de comportamento específico. Prejuízo psicológico à mulher é um crime no Brasil. Qualquer merda que o juiz achar que é crime psicológico, é prejuízo psicológico à mulher, você vai preso. E não é de crime de juizado, não, é crime de cadeia. Você não comeu e não casou comigo. Cadeia. Então isso quer dizer, se eu não falar com a mulher, ela pode alegar que está sendo humilhada, exatamente, que foi traumatizada, você vai pra cadeia, é. Gritou comigo. Então o que é que estás a fazer no Brasil ainda, meu? Eu vou pra aqui? Porque eu vou gritar com minha mulher. Tem casos em Portugal piores. Aqui tem aula obrigatória de viadagem pra criança, não é isso que o pessoal disse? Aqui, se o seu filho não tem aula de viadagem obrigatória. Chumbontiano. Mesmo que as leis fossem iguais no Brasil e em Portugal, o Brasil ainda seria um país mais livre. A corrupção aumenta ou reduz a eficiência estatal? A corrupção aumenta. Reduz a eficiência estatal, reduz a arrecadação ou aumenta? A corrupção? Sim. A corrupção só aumenta. Aumenta a arrecadação estatal? Ou você dá uma propina para não pagar uma multa, aumenta a arrecadação estatal? A corrupção só aumenta a corrupção estatal. Não. Quanto mais leis, isso se sabe há 3 mil anos. Quem disse isso foi Tácito. Isso. Quanto mais leis, mais corrupção. Claro. Aí você está invertendo a causa e a consequência. Isso. Quanto mais Estado, mais corrupção. Isso. Mas a corrupção reduz a eficiência estatal, não é isso? Se todos o recolhimento, né? Isso depende de como é que defines a eficiência estatal. A corrupção muitas vezes é utilizada. Vou dar um exemplo aqui em Portugal. Aqui em Portugal tu tens bastante corrupção no setor da saúde e educação. Por mais até que ela nem seja manifestada. Porque onde existe Estado, onde existe concentração de poder, existe corrupção. E eles, como aquilo não funciona, acabam por alegar e justificar mais coleta de impostos por causa da ineficiência. Ou seja, baixa a ineficiência prática a nível da prestação de serviços, mas aumenta a coleta. Por isso até podes dizer que aumenta a eficiência. Aumenta a taxa para os otários, né? Porque o cara que praticou a corrupção vai ficar rico e não vai pagar nada, né? O mafioso ganha sempre. O mafioso, inclusive, é um parasita do parasita. Ele está reduzindo cada político socialista corrupto reduz a eficiência do Estado. É mentira isso ou não? A questão é a seguinte: se a gente fosse governado não por ladrões, mas por eficientistas, por positivistas que querem aumentar a eficiência do Estado, a gente viveria em Coreia do Norte em poucos anos, não é isso? Se acabasse, não podia ser uma democracia. Se acabasse todo o comércio informal sem nota fiscal, como é que você chama nota fiscal aqui? É tipo um mercado paralelo. Como se chama aqui a nota que você dá com o NIF e tal? É a fatura. Se não acabasse feira livre, se acabasse todas as transações sem fatura, se acabasse o tráfico de drogas, se acabasse as doações que não pagam impostos, se acabasse toda a atividade informal nesse país aqui, acabasse o tráfico, troca de influência e tudo mais, o que ia acontecer? No Brasil, a maioria das pessoas vai ficar sem água e luz. Você viu que o PT lá meteu bolsa gato? Bolsa
para 60 milhões de pessoas não pagarem energia e os otários das 4 linhas pagar muito mais, a dele e do vagabundo. Você viu isso? Ainda bem que falaste nesse aspecto aí, porque, por exemplo, esse aspecto é uma das cenas, e nós aqui também somos bastante críticos, mas tal como tu disseste, tu se viesse aqui também votava Chega. Agora, a nível económico, os gajos são iguais ao que temos. Não, eu votava Chega por falta de opção, menos pior, né? Exatamente, exatamente. Menos pior. Agora, continua a ser Agora eu socialista. preferia o Chega de 4 anos atrás do que esse. O Chega de 4 anos atrás pedia a privatização, a porra toda, não tá desmoralizado o negócio ou não? Os gajos tinham O programa de 2019, citava quem? Hayek, Friedman, citava essa malta toda. Agora tem uns caras, chama Partido Novo, que estão colhendo assinaturas pra fazer não tem a iniciativa liberal, Ainda tem vários caras aí. Ainda não falamos O quê? Partido Novo? Partido Novo, sim. Eu pensei que quando ele falou Partido Novo, eu tinha entendido que era o PQP. Não, pô. mas existe aqui Ele até riu pra caramba do PQP, pô. Não, existe em Portugal um partido novo Que tá recolhendo assinaturas, com outdoor, isso. Tem um outdoor a dizer escola austríaca, Hayek, não sabia. Mises.